Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. Vendas no Dia das Mães devem crescer 9% na região. Este é apenas um dos destaques de hoje. Hoje é quarta-feira e você já sabe, temos o Mix dos Esportes, nossa conversa semanal com atletas e treinadores das modalidades esportivas aqui da cidade. E o destaque de hoje é o MMA. E você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano, seus direitos e deveres no quadro Lei na Prática. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 7 de maio de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, começando mais um mês aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E eu começo o programa de hoje agradecendo a sua participação e também a sua audiência. Você que acompanha a gente pelos canais abertos 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o nosso programa de número 98. As artes marciais mistas, conhecidas pela sigla em inglês MMA, são uma modalidade de esporte de combate que inclui tanto golpes de combate em pé quanto técnicas de luta no chão. O MMA combina diferentes disciplinas de combate e seus aspectos técnicos sobre uma única regra de competição. E esse é o assunto de hoje do nosso quadro Mix dos Esportes. E aqui em Taubaté temos dois atletas invictos no MMA amador e profissional que vão entrar em ação na Arena Fight no dia 19 de julho, no Farmaconde Arena. Ao meu lado aqui temos um lutador de jiu-jitsu, muay thai e taekwondo com 6 vitórias no amador, 1 vitória no profissional e nenhuma derrota. Com 21 anos, 1,70 m de altura, 75 quilos, a gente recebe aqui o Leslie, conhecido mais como Pelé. Obrigado pela sua presença, Pelé. Imagina, eu agradeço a oportunidade. Aqui ao lado do Pelé, a gente tem também um faixa preta de jiu-jitsu com 3 vitórias no amador, 1 vitória no profissional e nenhuma derrota. Com 26 anos, 1,78 m de altura, 75 quilos, apresenta a todos o Igor Noturno. Igor Noturno, melhor dizendo, seja bem-vindo aqui ao Mix da TV. Obrigado. A gente vai bater um papo com vocês dois aqui, primeiro parabenizando o trabalho de vocês, os resultados e as conquistas. A gente sabe que é uma equipe grande representando Taubaté, né? Hoje vocês estão fazendo essa representação aqui pra gente. E eu quero começar aqui pelo Pelé. Como é que começa a sua trajetória nas lutas pra gente entender até chegar ao MMA? Eu comecei no Projeto Social, nas eliminações do Nádia, e depois de lá eu comecei fazendo jiu-jitsu, muay thai, e amei isso desde o começo. Com que idade você iniciou? Eu comecei com 13 anos, 14 anos. O incentivo veio dos pais, de colegas, amigos, ou vendo alguém na TV, outras personalidades? Primeiro eu comecei por causa do Anderson Silva, comecei a gostar de luta. Eu nunca pensei em lutar, mas a primeira vez que eu assisti o Anderson Silva lutando, eu me apaixonei pelo MMA. Aí mais pra frente, o meu amigo foi de projeto social lá e me chamou. Eu ficava todo dia perguntando pra mim, falando pra mim. E eu acabei indo um dia. E foi a minha primeira surra. Porque eu fui lá, levei uma surra e falei, nossa, eu quero fazer isso mais vezes. E aí foi o jiu-jitsu que te conquistou, é isso? Foi o taekwondo. Taekwondo de primeiro. Isso. E aí depois você migrou para outras modalidades, é isso? Isso. Aí depois da pandemia, fechou o projeto social, por causa da prefeitura não podia. Aí eu, louco em casa, procurando alguma coisa para me fazer, acabei encontrando o jiu-jitsu, outro projeto social, porque minha família não tinha como ajudar tanto com o pagamento de academia, essas coisas, então sempre procurei projeto social. Então depois eu comecei a fazer jiu-jitsu com o Dobrão, depois eu fui pro Muay Thai com o Arthur Vidal, e agora estou no Alcino e na VTT, com o Cristiano Nogueira. Bem, você falou de 3 modalidades, para a gente explicar para o nosso telespectador, né, qual que é o princípio do Taekwondo, do Jiu-Jitsu e do Muay Thai, só para a gente entender as diferenças. O Taekwondo é mais olímpico, então não tem tanto contato de força, é mais pontuar. Se dá um chute, você pontua outro chute, não tem tanto soco, não agarra muito, é mais o chute.
O jiu-jitsu ele é mais controle, é mais o chão, que é finalizar, imobilizar, é mais você controlar o adversário. O Muay Thai é o mais agressivo, que é dar soco, chute, cotovelo, o clinch. Então essas são as diferenças de um do outro. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais a trajetória do noturno, né, até chegar ao MMA. Com que idade você começou nas lutas e como é que você foi desenvolvendo as habilidades e modalidades? Eu comecei com 13 anos no jiu-jitsu. Eu tinha amigos meus que treinavam, chamavam eu para treinar. Daí eu comecei a acompanhar eles, mas não treinava. Daí, de tanto eles chamavam para treinar, eu comecei a treinar com eles. Daí comecei a treinar, fiquei 13 anos treinando, daí eu migrei para o MMA. Hoje vocês participam de uma categoria amadora ou de uma categoria profissional? Vou começar com você aqui, Pelé. Eu estreiei o profissional esse ano. Por conta do ano passado tive muita dificuldade de estrear por causa de lesão, infecção que eu tive. Então eu consegui estrear esse ano. E na minha trajetória amadora foi 6 vitórias e 0 derrotas. O que diferencia a categoria amadora da profissional? Você pode explicar melhor para o nosso telespectador? É que no amador você não tem tanta preocupação de perder ou vencer. Você pode estar tranquilo, tipo, eu fiz a luta, perdi. Tudo bem, é para você pegar experiência, para você entender como é profissional. Entendeu? Porque tipo, no profissional você não pode errar, você não pode perder. Igual meu mestre fala, você vencendo no profissional é 2 passos, você perdendo é 10 passos para trás. Então esse é o importante no amador, você se entender como que é lutar, entender onde você gosta de lutar, se é no chão ou se é em pé. Então o amador é muito importante por conta disso. E no seu caso, Noturno, quando que você começou a categoria profissional? Eu fiz uma luta só amador, diferente de muitos atletas que fazem várias lutas. Eu já vim com muita experiência em uma luta, que é jiu-jitsu. Tinha 13 anos, já competia demais de jiu-jitsu. Então eu lutei uma luta amadora. Meus treinadores, o Alcino e o Cris, conversaram, falaram, ele tem talento, ele já tem que subir no profissional. E também era difícil casar lutas para mim, porque atletas amadores são tipo faixa azul de jiu-jitsu e croang azul de Muay Thai. Então era difícil, o cara olhava faixa preta de jiu-jitsu, ninguém aceitava. Daí acabei eles começaram a resolver para mim subir no profissional. E como é que foi essa migração, né? A gente sabe que o MMA é um conjunto de artes, né? Sair de uma específica que talvez seja uma habilidade que você desenvolveu melhor para algo que é mais complexo. Como é que foi essa adaptação inicial para você? Eu já estava treinando com os meninos do MMA, da VTT, e fazendo a parte do jiu-jitsu com eles, adaptando a parte do jiu-jitsu. Daí eu acabei, eles vem treinar, meu professor me incentivou também, o Alcino, e acabei começando a treinar Muay Thai. Mas treinando Muay Thai e treinando jiu-jitsu, nada de MMA. Daí eu acabei sentindo interesse de lutar MMA, daí eu fui treinar na VTT para lutar o MMA. E qual foi a sua principal dificuldade de adaptação para o MMA? Assim, onde foi a mais dificuldade? A parte de pé ali, né? Jiu-jitsu é mais na parte do chão, golpe. E eu lutava jiu-jitsu de kimono. E no MMA não tem onde segurar, entendeu? Tem muita regra do kimono que não usa no sem kimono. Então essa foi a dificuldade, a parte em pé, adaptar meu jiu-jitsu pro MMA, que não tem o kimono. Pelé, no caso, é toda uma reprogramação mental, talvez, né? Porque você está acostumado com uma modalidade, precisa complementar com outras habilidades. Quais foram as principais dificuldades quando você migrou para o MMA? Nossa, eu tive bastante dificuldade, mesmo que o Igor, porque eu tava trabalhando treinando mais jiu-jitsu. Aí quando eu fui pro MMA, eu tentava fazer uma guarda e levava soco. Aí eu ficava assustado. Aí eu tentava fazer uma coisa, aí tentava trocação, só trocação. Aí o cara me derrubava. Era muita variação. Uma hora você estava apanhando em chão, outra hora apanhando em pé. É muito confuso, é muita coisa que você tem que pensar. Tem muita coisa para processar. Isso que me deu uma dificuldade. Bem, agora vocês estão na categoria profissional do MMA. Existe categorias? É por peso? É por faixa etária? Como é que acontece essa divisão no MMA? Sim, é por peso. Então são vários pesos. Tem até o mais pesado, que é o peso pesado, que tem mais de 100 quilos para cima, a mais leve, de 57. Entendeu? Então porque dependendo, é o cara muito forte, muito alto. Então a categoria é para você, tipo, essa categoria é do meu tamanho, do meu peso, eu vou me dar bem mais nela. Mas às vezes tem pessoas que são baixas e não conseguem bater tanto peso. Então às vezes ele é mais baixo, mas é para a categoria de cima, por conta do seu peso. Então varia muito de atleta para atleta, qual categoria você vai preferir.
Noturno, você consegue explicar para os nossos telespectadores como é que funciona a questão dos cinturões? Uma vez que você luta com um cinturão, se você perde, ele deixa de fazer parte da sua coleção. Como é que funciona isso na prática, para a gente entender? Cinturão, cada evento tem seu cinturão e cada categoria tem seu cinturão também. Então você vai lutando, você vai subindo em um ranking até você chegar no cinturão. Então esse evento que eu fui campeão, eu fiz 3 lutas nele, 2 não foi pelo cinturão e a terceira foi pelo cinturão. E acabei ganhando. Então são ranks. Daí agora eu tento defender meu cinturão, entendeu? Luto com outro atleta, tentar defender. E no caso, se você não tiver mais nenhum tipo de luta, o cinturão continua contigo, é isso? Sim. Agora, para a gente continuar aqui a nossa conversa, Pelé, eu queria saber qual foi o seu último título ou o título mais importante que você considera dentro do MMA? Eu acho que minha primeira luta eu achei muito importante também, que foi a estreia no Amador, que eu sempre lembro dela porque foi a hora que eu realmente falei isso que eu quero pra mim. Eu achei ela muito importante. E essa minha estreia no profissional também, que foi um ano muito difícil ano passado, então a gente tava com muita expectativa, porque eu tinha vindo de 6 vitórias seguidas em 2023, 2024. Então o ano passado era para ser um ano incrível. E acabou não dando por causa das lesões e infecções. Aí acabou ficando muito frustrante. Então, essa vitória no profissional, nossa, foi um alívio. Tirou um peso das minhas costas de ter estreado finalmente. Então, hoje você defende um cinturão da sua categoria ou você está em busca de um cinturão? Não, eu estou em busca de cinturão. Porque como que é a minha primeira vitória, então eu tenho que fazer umas 3 ou 4 vitórias ainda no SFT, que é a organização que eu tô, para mim conseguir o cinturão. E no seu caso, Noturno, você está defendendo o cinturão, está buscando um também? Explica pra gente. E qual foi o campeonato aí que mais chamou a atenção, o título que foi o mais difícil de conquistar? Eu acho que a minha última luta que foi pelo cinturão foi a mais emocionante. Apesar de ter sido uma luta curta, eu lutei 2 minutos só. A gente luta 3 rounds de 5, pelo cinturão são 5 rounds de 5 minutos. Então, foi a luta mais emocionante. Minha estreia também no profissional tem aquela parada, nossa, vou lutar profissional agora. São regras diferentes do amador profissional. O profissional você pode bater na pessoa no chão, entendeu? No amador não. Então tem essas diferenças, você fica naquele receio assim, como que vai ser? E acabou, essas 2 lutas são a minha segunda luta foi mais tranquila. Você está defendendo o cinturão atualmente, é isso? Então, eu troquei de evento agora. A gente vai subir nos eventos. Agora eu vou lutar no Farmaconde. Recomeça tudo de novo do zero, praticamente. Recomeça. A Farmaconde eu não sei se vai ter cinturão, vão ser eventos, né, edições. Mas a gente vai focar num evento maior para pegar cinturões também. Você está invicto há quanto tempo ou há quantas lutas? Eu tenho os 2 anos que eu tenho de MMA, eu estou invicto. Eu tenho 4 lutas, uma amadora e 3 profissionais. E no seu caso, Pelé, você está invicto há quanto tempo ou quantas lutas aí no seu retrospecto? Eu acho que eu tô uns 2, 3 anos invicto. 3 anos invicto, isso. E como é que fica essa pressão psicológica também dos treinamentos? Porque quando o atleta vem de tantas vitórias, né, esse período longo aí de invencibilidade, como é que fica essa pressão aí para vocês? Porque, tipo assim, como eu disse, quando você perde, é 10 passos atrás, então você nunca quer perder. E também quando você está invicto, você está muito longe. Aí para você voltar para trás é 1 minutinho só. Então dá um pouco pressão, mas na hora que eu chego lá de entrar no ringue, eu esqueço de tudo. Não importa se eu tô com 10 ou o cara tem 10 vitórias. Eu só quero ir lá e fazer meu trabalho, quer sair na mão. E no seu caso, Noturno, como é que você vence essa pressão psicológica e também certa ansiedade, né? Sim, eu não tenho tanta ansiedade porque eu tenho uma carreira longa lutando já, competindo jiu-jitsu. Eu entrei já sabendo como que é uma competição, mas é que eu falo para os meus amigos. Tem gente que tem muito medo de perder e acaba perdendo a vontade de vencer. Eu não, eu tenho vontade de vencer, entendeu? Acaba passando o medo. A gente treina todo dia, 2, 3 treinos, então acaba... Eu fiz o trampo que a gente fala, é só chegar lá e dar o show. Bem, a produção separou algumas imagens aqui dos nossos lutadores, campeões de MMA. A gente vai colocar aqui no nosso telão para você acompanhar. E eu vou pedir aqui para eles que façam esse comentário para a gente ter uma noção aí do que essa imagem representa. Quando tiver ok, a gente vai colocar essa imagem aí no nosso telão. E aí os nossos atletas aí comentam. Pode falar. Que foto que é essa que você lembra? Essa foi da minha última luta. Eu acho que estava quase no começo.
foi na hora que eu saí, que eu fui pra trocar porrada com o cara, que eu não queria fazer chão nessa luta. Aí eu fui pra cima dele e foi trocação legal. E agora a gente tem mais uma imagem aí do Pelé. Aí foi bem no comecinho da luta que ele me segurou, aí eu acabei revertendo a posição e acabei indo pras costas. E tem a última imagem do Pelé. Eu acho que essa é a hora do nocaute. Que depois de tudo que aconteceu, vai faltando 30 segundos para acabar a luta, eu consegui uma posição boa e acertei o adversário até o juiz interromper a luta. Esse SFT Combate reúne atletas só do Brasil ou são internacionais também? São internacionais. A maior parte é do Brasil, mas tem vários atletas da América Latina. E agora a gente também tem as imagens do Noturno aí para colocar no nosso telão, a gente vai acompanhar. Vou pedir para ele narrar e contar para a gente um pouquinho dessa história. Fica à vontade, Noturno. Essa aí é a minha vitória, minha última vitória, 2 meses atrás, pelo cinturão. Foi em Pindamonhangaba, tava com a minha equipe inteira lá, VTT, Fábio Alcino Jiu-Jitsu, e nós comemoramos bastante, todo mundo feliz ali, ó, galera. Foi bem emocionante. Essa aí eu tava comemorando já tinha entregado o cinturão, e foi um momento muito importante, meu primeiro cinturão no MMA. E temos uma terceira foto aí. Essa aí foi o momento da finalização, que é o mata-leão. Eu trago do jiu-jitsu uma pegada de descosta boa, e esse foi o momento da finalização. E tem a última foto pra gente encerrar aí, pra você comentar pra gente. Esse momento aí foi comemorando, né? Um pouco de sangue ali na cara ali, mas... É uma foto que assusta, né? Assusta, mas a gente tá treinado ali, tá treinado para fazer isso. Pessoas leigas olham assim, nossa, tá sangrando. Mas a gente tá treinado para fazer isso. A gente sabe que vai passar um vendaval ali, mas é tranquilo pra gente. Bem, geralmente quando a criança começa a pensar em lutas, né, o primeiro contato às vezes dela é com o judô, por exemplo, né, que é uma modalidade muito comum. Agora eu quero pedir um conselho de vocês dois. Vou começar pelo Noturno. Para criança, adolescente que quer ingressar nas lutas, qual que é a dica que você deixa, até uma orientação para os pais e responsáveis dessa criança e adolescente? Muitas mães procuram a luta que é filho muito hiperativo, né? Faz muita bagunça, e procura a luta para tentar dar uma disciplina ali. Eu dou um conselho, pô, na luta mesmo, jiu-jitsu, judô, que são lutas da cultura japonesa, que dá disciplina para a criança. E você, Pelé, qual que é o conselho que você deixa para essas crianças, esses pais e responsáveis? E outra coisa, entrar na luta para poder brigar na rua é uma prerrogativa dessas crianças? Ou é algo que vocês não, vamos dizer assim, orientam e vão contra isso e ensinam nos treinamentos? Defesa é fundamental. A luta é para você se defender. Pode dizer que não é para brigar na rua, sim, mas tem uma arma ali para você se proteger sua família. Então, isso é importante, saber se defender. Mas brigar, não. Desde que eu entrei na luta, eu nunca briguei, porque não tem por que brigar. É algo que eu não preciso, sabe? Se acontecer alguma coisa, desculpa, cara, eu que tô errado, acabou, não tem por que procurar um conflito. E o que me ensinou isso foi o jiu-jitsu. Para qualquer mãe, pai que tá procurando no esporte, coloca no jiu-jitsu. Eu ensino disciplina para criança, disciplina a respeitar o mais velho, o mais graduado. É a melhor coisa que você possa fazer pro seu filho. Bem, eles estão com a camiseta aqui da Prefeitura de Taubaté, tem o apoio do FADAT, que é o Fundo de Apoio ao Desporto aqui da cidade. A gente já falou do FADAT, a gente sempre fala do FADAT aqui no Mix dos Esportes. Noturno, qual que é a importância do patrocínio do FADAT para vocês? E também conta um pouquinho mais da equipe que vocês representam, porque é uma equipe bem maior, vocês só são 2 aqui representando. A importância do patrocínio da Prefeitura, ela acreditar em nós atletas, que nós vem de projeto social, é difícil viver do esporte. Porque vem pessoas que têm que acreditar na gente, entendeu? Então é muito difícil viver do esporte. Daí a prefeitura acreditando em nós representando ela, é muito importante pra gente. Quantas pessoas, eu sei que é difícil de cabeça saber, mas quantas pessoas estão na equipe de vocês? Tem criança, tem mulheres, tem mais jovens, tem mais velhos? São mais novos, categoria de base, assim, de 12 anos até 25, acho. São a maioria. E tem mulheres também na equipe? Tem mulheres também. No seu caso, Pelé, qual que é o sentimento, a sensação de participar de uma equipe como a de Taubaté, que vem conquistando aí vários resultados importantes, e você fazendo parte dessa equipe, o que você almeja aí para o seu futuro?
Nossa, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser patrocinado, eu já cheguei. Mãe, eu vou ser até de Taubaté, mãe. Estamos chegando lá. Eu fiquei muito feliz, porque é muito legal, sabe? Poder representar Taubaté. Você fala, não, eu sou um atleta de Taubaté. Eu fico muito animado com essa oportunidade. Bem, é um passinho de cada vez, mas que faz toda a diferença na profissionalização de vocês, Sim, né? Com certeza. Porque tipo, me ajuda a pagar suplemento, se eu preciso de uma academia eu consigo pagar. Ajuda muito, porque como ele disse, a gente vem para a social, a gente tem que focar na luta todo dia, treino quase 3 vezes por dia, então é muito difícil você ter tempo para buscar um meio de ganhar dinheiro. Então, o patrocínio da prefeitura ajuda muito. E o que eu almejo é o UFC, é o topo do topo. Vencer Las Vegas, ganhar o cinturão, esse é o meu objetivo. Bem, a gente falou do incentivo às crianças, para quem está começando. Eu queria que você deixasse um convite agora para quem já está treinando, ingressar no mundo do MMA, quais são os benefícios, quais são os desafios, o que essa pessoa vai encontrar aí pela frente. Olha, começar no MMA é complicado, porque você tem que pensar em muita coisa, tem que pensar em trocação, no jiu-jitsu, tem que pensar no grappling, mas, cara, é muito divertido, você tem tanta experiência que é incrível. Para lutar é amador, de começar profissional, é um caminho tão grande, uma trajetória tão divertida, uma pessoa que você conhece. A melhor coisa que você faz é começar no MMA. Se você quiser também se proteger também, porque como você aprende trocação, tem jiu-jitsu, você está sempre completo para se defender na rua também. Então é fundamental. Noturno, quem é que organiza aqui a equipe de vocês? Quem é que coordena? Quem que é o técnico aí? Quem que é o mentor de vocês? Fala um pouquinho sobre essa pessoa, ou essas pessoas, né, que pode ser mais de uma, e a importância deles para vocês. Tem um head coach da equipe VTT, que é o Cristian Nogueira. Tem nosso professor de jiu-jitsu, que é o Alcino. Tem professor de US também, que é como que é o Rafael? O Rafael. Então, tem uma galera trabalhando na gente ali, auxiliando em todos os momentos na gente. Bem, o telespectador que acompanhou até agora a nossa conversa aqui no Mix dos Esportes quer saber como é que faz para acompanhar vocês. Tem rede social? É Instagram? Tem transmissão ao vivo? Tem que assinar algum Premiere? Como é que funciona? Se quiser me seguir no Instagram é Pelé Les MMA. E nas minhas lutas pode procurar no SFT, que estão lá as minhas lutas. E dia 19 também. A gente vai falar da luta dia 19. Tem alguma outra rede social que você quer passar aí para o pessoal acompanhar? O meu é Noturno 121. E deve ter o Instagram também do MMA oficial aqui de Taubaté também para acompanhar nas redes sociais, né? Agora vamos falar da próxima luta, é 19 de julho, é isso mesmo? Isso, 19 de julho vou estar lutando minha segunda luta de MMA profissional e buscar uma performance incrível. Já tem um adversário? Tem, que é o Duende, tá vindo de 6 lutas profissional. Só um pouquinho de diferença de luta, mas não faz muita diferença não. Ele é brasileiro, né? Pelo nome? É brasileiro. E onde vai ser essa luta? Vai ser em São José, na Farmaconte. Ok. Dia 19 também tem desafio? Sim. Conta pra gente contra quem, se você já sabe, e como é que vai ser. A gente vai estar lutando lá, diversos atletas da nossa equipe. Eu acho que é a primeira vez que está lutando a galera, todo mundo junto assim, que é um evento perto. E estão acreditando na gente. E já tem adversário, eu tô treinando, tô me preparando. Vai chegar lá para nós dar show. Igor, Noturno, né? Mas obrigado pela sua presença, parabéns pelos resultados, viu? Conte com a TV Câmara Taubaté para divulgar também, incentivar outras pessoas e até uma próxima oportunidade e sucesso aí na sua próxima luta. Obrigado. Quero agradecer também ao Pelé aqui, que esteve com a gente. Parabéns também pelos seus resultados, conquistas. Sempre é um espaço aqui na TV Câmara, entre em contato com a gente, que a gente vai estar aqui divulgando e incentivando novos atletas. Eu agradeço a oportunidade pelo tempo e vamos estar representando Taubaté bem nessa próxima luta e todos os outros eventos. Vamos chegar longe. Assim a gente encerra o nosso Mix dos Esportes dessa quarta-feira. Conversamos com 2 atletas campeões de MMA que representam muito bem aqui a modalidade em Taubaté. O Leslie, que é o Pelé, o Igor, que é o Noturno. Você também pode acompanhar, né, todos os eventos dele nas redes sociais, tanto da Prefeitura de Taubaté, como também no MMA de Taubaté, é só procurar nas redes sociais. Quero agradecer a parceria da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida aqui do nosso município, em nome sempre da Nicole. A seguir, Taubaté conquista títulos paulistas de ciclismo em disputas realizadas em Dayatuba. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco na nossa programação e a sua presença pode se transformar numa participação direta, sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como? Vamos para o nosso telão. Aqui você acompanha os principais canais para participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com, você manda sua crítica, sugestão, opinião. Acompanhe ao vivo também a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté e no facebook.com/tvc Taubaté. No YouTube, além do ao vivo, você tem playlists completas de todos os programas aqui da casa. Agora, se o seu jeito de se comunicar é mandando texto, áudio ou vídeo, a forma mais ideal para você participar com a gente é através do WhatsApp. O DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara Municipal de Taubaté também está presente em várias redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. O perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aqui no nosso telão os principais canais para você participar aqui da nossa programação. E a gente segue o nosso mix, chegou a hora de você ficar muito bem informado com tudo que está acontecendo na nossa região, no Brasil e no mundo. Está no ar o nosso primeiro giro do nosso Mix de Notícias. Semana de Dia das Mães chegando, o destaque vem aqui para o nosso telão. Vendas do Dia das Mães devem crescer 9% na região. A principal data comemorativa deste primeiro semestre chegou e deve movimentar o comércio durante a semana. O Dia das Mães impulsiona diversos setores, como moda, perfumaria, eletrônicos, flores e supermercados. De acordo com o levantamento do Sincovat, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, as vendas em maio deste ano devem crescer 9% com relação ao mesmo mês de 2024. O varejo da região do Vale bateu recorde de vendas em 2024 e apresentou resultados positivos no primeiro bimestre do ano, puxado pelos supermercados, embora alguns segmentos tenham exibido desaceleração. A conjuntura econômica segue desafiadora para os varejistas, com juros elevados e inflação acima do teto da meta, pressionando o orçamento das famílias. A boa notícia para os filhos é que os itens de vestuário e calçados, normalmente os preferidos na hora de presentear, estão mais baratos do que no ano passado ou os preços subiram abaixo da inflação geral. E já para aqueles que optarem por levar a mãe para almoçar fora ou para uma viagem ou atividade de lazer, vão gastar mais do que no ano passado. Em contrapartida, os pacotes turísticos ficaram mais baratos. As informações que você acompanhou agora e também aqui no nosso telão são da Assessoria de Comunicação do Sincovat. E a gente vai para a nossa próxima notícia sobre esporte aqui no nosso telão. Taubaté conquista títulos paulistas de ciclismo em disputas realizadas em Indaiatuba. O Taubaté Cycling Team conquistou grandes resultados nas competições realizadas em Indaiatuba entre os dias 1º e 3 de maio agora, garantindo os títulos de campeão paulista de estrada e campeão paulista de contrarrelógio 2025. Os atletas representaram o município em 3 dias de provas que reuniram as principais equipes do ciclismo nacional. Na tradicional prova ciclística 1º de maio, disputado na quinta-feira, o ciclista Pedro Leme alcançou o 3º lugar na classificação geral da categoria Elite Masculino. No dia seguinte, durante o campeonato de contrarrelógio, Leme foi o grande campeão da elite, seguido pelo companheiro Christian Egídio, que ficou na 4ª colocação. Pela categoria Sub-23, Pedro Freitas garantiu o 3º lugar. O desempenho da equipe se manteve no Campeonato Paulista de Estrada. No sábado, dia 3, com Christian Egídio sendo campeão da elite masculina, Pedro Leme em 4º lugar na mesma categoria e Pedro Freitas na 4ª colocação pela Sub-23. A equipe representa Taubaté com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e apoio do FADAT. A competição, que chegou à sua 73ª edição em 2025, é uma das mais importantes do ciclismo nacional. Realizada no feriado de 1º de maio em Indaiatuba, reuniu atletas de destaque em 32 categorias e valeu pontos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo. Aqui no nosso telão, você acompanhou as informações
são do site da Prefeitura de Taubaté. E assim encerramos o nosso primeiro giro aqui no nosso Mix de Notícias. Fique conosco que no próximo bloco tem mais informações aqui no Mix para você. E chegou a hora de Short, o Espaço Comunitário, o programa que dá vez e voz a ações sociais e instituições assistenciais aqui da nossa cidade. E no programa sobre a PAI, a repórter Tânia Vinhas conversou sobre a história da instituição. Vamos ver? Solta o play. Quem que não conhece a PAI, né? Acho que é difícil alguém que não conheça, mas a gente conhece de nome. Isso é fato, mas a gente não tem muita noção de tudo que ela faz. Eu estava dando uma pesquisada aqui antes da nossa conversa, eu fiquei surpresa que é muito grande, muitos prédios e muitas atividades, enfim. Começa contando pra gente um pouco da história, porque ela é antiga, né? 1965, exato. Dia 22 de março, aniversário da minha mãe, por sinal. Então já faz bastante tempo, né? 65 é uma longa história. Com certeza. Essa foi uma doação, né? Onde a PAI está localizada, era da família, a fazenda da família Félix Guizar. Então, em 1965, eles doaram todo aquele patrimônio para a PAI. Até então não existia a PAI em Taubaté. Então, a partir dali, iniciou-se, né, a organização dentro do município. Hoje, nós atendemos 320 crianças das mais diferentes síndromes, né? Não é somente o Down ou o autista, que hoje a mídia mais foca em duas síndromes apenas, mas nós temos paralisia cerebral, nós temos X frágil, nós temos RET, nós temos hoje uma infinidade de novas síndromes que foram sendo catalogadas, né? E nós acolhemos a todos. Não só em Taubaté, né? Mas nós também abrimos o braço para a Redenção, Natividade, que são as cidades vizinhas, e que como não tem a PAI, então nós acolhemos também dentro da nossa instituição. A PAI hoje, aquele terreno tem 270 mil metros quadrados. Muita coisa. Né? Então, temos muita área para explorar, para crescer em projetos, em muitas obras sociais que podem ser desenvolvidas e melhoradas dentro do município. De área construída, nós temos 12 mil metros quadrados. Então, nós temos a área da educação, porque são as crianças que têm a capacidade de desenvolvimento da alfabetização. Depois nós temos uma ala, que é a ala do desenvolvimento social, que são aquelas pessoas que não se adaptaram à alfabetização, mas que têm habilidades para desenvolver outras funções. Então, nós treinamos até para o mercado de trabalho. E aí nós temos oficina de tear, de pintura, de música, horta, pomar. Nós temos uma infinidade de projetos lá dentro para que nós possamos dar a oportunidade dessas crianças, elas se encontrarem no que eu tenho habilidade para desenvolver, me dá prazer e eu posso melhorar, explorar e, consequentemente, até, por que não? Se amanhã nós inserirmos no mercado de trabalho, essa pessoa estar ajudando financeiramente dentro da casa. Sim, é porque é uma preocupação que a gente vê de muitas mães que têm esse filho eu não vou durar para sempre. Exatamente. É a realidade. Então, ela pensou que vai ser do meu filho. Então, já tem justamente esse olhar, né? Que uma hora ele vai precisar se virar sozinho. E tem uma outra situação, Tânia, que assim, hoje no Brasil são 2.250 APAIs no Brasil. Praticamente quase 50% dos municípios brasileiros têm uma APAI. A APAI de Taubaté, ela tem uma peculiaridade, que é o quê? Nós temos a residência inclusiva. Todas as APAIs, elas funcionam em horário normal, né? Das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta, como se fosse uma escola. Sim. Nós temos duas residências, a masculina e a feminina. E ali nós acolhemos 17 pessoas. Em quais situações? Ou os pais faleceram, como você mesmo acabou de comentar, né? Amanhã os pais falecem, quem cuida? Geralmente familiar não quer cuidar de uma criança especial. Então, nós temos situações assim. Nós temos situações por determinação judicial, por maus tratos, que a família perdeu a guarda dos filhos e aí foi solicitado o acolhimento da PAI. Então, nós temos situação assim. E temos também alguns casos de pessoas que foram abandonadas, literalmente, e que a gente não sabe o paradeiro de pai, de mãe, de irmão, de ninguém. Então, nós acolhemos lá.
Então, hoje nós temos a residência masculina e feminina e nós acolhemos 17 munícipes da nossa cidade nessas condições. E nesse caso, então, a PAI não tem limite de idade? Não, nós começamos a partir dos 6 anos e aí, se a pessoa não tem ninguém que cuida, nós temos hoje morador de 60 anos de idade que estão conosco lá. E mesmo uma pessoa que não precisa da moradia, ela também pode continuar frequentando? Com certeza. Então, aquela pessoa que a família ainda tem condição de levar ou a pessoa que nós conseguimos treinar e ter a autonomia para que ela possa pegar o ônibus, se locomover até a PAI, enquanto ela tiver paciência de estar indo frequentar a escola, nós estamos de braços abertos para acolhê-la. O episódio completo sobre a PAI, assim como todos os episódios do programa Espaço Comunitário, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vá até lá e acesse o conteúdo, conheça um pouco mais sobre a PAI e também sobre outras instituições aqui do nosso município. A seguir, campanha alerta para golpes mais comuns no Dia das Mães. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025. Mais uma vez, agradecendo o carinho da sua audiência e também a sua participação. E está na hora de você continuar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o nosso segundo giro do nosso Mix de Notícias. Se tem notícia importante, tem destaque, a gente vai para o nosso telão. Taubaté passa a contar agora com assistente virtual no seu transporte. Os passageiros do transporte público de Taubaté já podem acionar a assistente virtual Lina, que fica disponível 24 horas por dia pelo WhatsApp no número 12988105098. A Lina, nome que vem de linhas e conexões, orienta os usuários no planejamento de viagens com informações sobre itinerários e horários das linhas, além de auxiliar na compra de créditos para o cartão do transporte, vale transporte e outras modalidades de cartão. Também é possível registrar sugestões, tirar dúvidas, acessar o serviço de achados e perdidos e outras funcionalidades que antes estavam disponíveis apenas pelo site ou atendimento presencial. Bem, para quem não conseguiu anotar, vamos repetir o contato da Lina, assistente virtual. É o número 12 e o DDD 12, melhor dizendo, e o número é o 988105098. Lembrando que esta funcionalidade é exclusivamente via WhatsApp. As informações aqui no nosso telão são do portal Samp Ovale. E vamos para o nosso último destaque desta quarta-feira. Vamos para o nosso telão? Campanha alerta para golpes mais comuns no Dia das Mães. Com o aumento das vendas no comércio para o Dia das Mães, celebrado agora, neste domingo, dia 11, também cresce a atuação de golpistas. Para alertar a população, a Associação Brasileira de Bancos lançou a campanha Tem Cara de Golpe, que reúne dicas de segurança e exemplos de fraudes mais comuns nesta época. Gente, então vamos ver agora os golpes mais comuns praticados aí na praça. Entrega de brinde com maquininha adulterada. Golpistas se passam por entregadores e cobram uma taxa simbólica via cartão com uma maquininha de visor quebrado, cobrando valores altos sem o cliente perceber. Também podem solicitar uma selfie para usar dados em fraudes bancárias. Também tem o golpe do falso site de compras online. Páginas falsas imitam lojas conhecidas com ofertas tentadoras. A vítima paga, mas o produto nunca chega. Os criminosos ainda ficam com os dados bancários da vítima. Tem também o golpe da falsa central de atendimento. Como é que funciona? Criminosos ligam se passando por bancos, dizendo que houve uma transação suspeita. Solicitam dados como senhas e números do cartão. Bancos verdadeiros nunca pedem essas informações por telefone. E tem o golpe do SMS com links falsos. O SMS é aquele torpedo ainda que muita gente utiliza. Mensagens com promessas de pontos, promoções ou compras aprovadas direcionam a vítima para sites falsos. Lá, ela entrega dados pessoais que serão usados em fraudes. Agora vem as dicas para você se proteger.
Ative a autenticação em 2 etapas e proteja aplicativos bancários. Nunca compartilhe senhas ou dados pessoais por telefone ou mensagens. Ao cair em golpe, avise imediatamente o banco ou operadora de cartão e registre um boletim de ocorrência. Em caso de roubo ou perda do celular, bloqueie o aparelho e comunique a operadora para evitar o uso indevido de apps financeiros. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal MEON. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias de hoje. Acompanhe mais notícias de Taubaté e região no Boletim Câmara amanhã pela manhã, ao vivo, e no Mix da TV à tarde e nas reprises noturnas. E hoje é quarta-feira, você acompanha o quadro Lei na Prática. Bem, aqui você fica por dentro das principais leis municipais, as mais importantes para o nosso cotidiano. E hoje vamos falar de uma lei que beneficia as mulheres que se sentem em situação de risco aqui na nossa cidade. Estamos falando da Lei Municipal 5.935 de abril de 2024, que obriga bares, restaurantes, supermercados, clubes noturnos e casas de espetáculos a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Mas você sabe quando a mulher está em situação de risco? Pois é, ela está em situação de risco quando se encontra em perigo de violência doméstica, familiar ou de outras formas de abuso, como agressões físicas ou psicológicas, e que necessita de proteção imediata e apoio para garantir sua segurança e bem-estar. Quando a mulher se sentir em risco, ela poderá procurar um funcionário do estabelecimento que prestará auxílio mediante a oferta de acompanhamento até o carro ou comunicação à polícia devidamente solicitada pela vítima. A mulher será informada da disponibilidade do estabelecimento para auxílio através de cartazes fixados nos banheiros femininos ou em qualquer ambiente do local com os seguintes dizeres: violência contra a mulher é crime, comunique nossos colaboradores quando estiver em situação de risco ou sendo ameaçada. A gente tem essa ilustração aqui no nosso telão. Bem, para sanar quaisquer dúvidas sobre esta lei, assim como para denunciar seu descumprimento, entre em contato com a Secretaria de Segurança, que fica na Rua Carneiro de Souza, número 99, o prédio do Tesourinho, no 2º andar, a entrada pelo portão central, ou através do telefone, que é o 12 3635 5061. Fique conectado com a gente aqui no nosso Mix, pois na próxima quarta-feira teremos outro episódio do Lei na Prática e a gente vai falar sobre o direito da criança com TEA levar seu próprio alimento para a escola. Chegou a hora do nosso último short no Câmara na Rua. O apresentador Miguel Cáter visita diversas instituições públicas e privadas que impactam a vida dos munícipes e nos mostra também o funcionamento das instituições. Separamos um trecho do programa sobre a EDP, onde vamos ver como a energia elétrica chega na sua casa. Vamos ver? Solta o play! Eu acho que a gente pode começar assim. Como é que essa tal da energia chega na casa do consumidor? Qual que é esse processo, a logística disso? Parece fácil, né? Você liga o interruptor, a luz acende. Na velocidade da luz. Sim, mas tem toda uma cadeia por trás produtiva, desde a hora da geração, né? Nossa energia hoje no Brasil, a maior parte é gerada em usinas hidrelétricas, né? Que geram energia, pegando energia dos rios, mas também temos as eólicas, muito concentradas no Nordeste, que pega dos ventos, né? E solares, que está crescendo agora uma tendência pelo Brasil afora, seja em grandes usinas solares, ou seja nas gerações localizadas dentro da casa dos clientes, né? Que aí são unidades próprias que acabam gerando para ela, ou para o excedente acaba jogando na rede e outras pessoas consomem. Mas uma vez gerada essa energia nas usinas que podem estar lá em Itaipu, ou lá no Nordeste, e joga todo num sistema de transmissão que a gente chama, que é o Sistema Interligado Nacional, que são as linhas de transmissões, as grandes linhas que tem aquelas grandes torres. Aquelas torres que a gente vê na beira da estrada, essas levam grandes blocos de energia, da onde ela é gerada, por exemplo, lá de Itaipu, até aqui em São Paulo,
né? Aí então são as transmissoras, que depois elas se entregam para você nas subestações de energia, que são essas subestações grandes que a gente tem dentro da cidade, e ali ela rebaixa para o nível de distribuição, que aí passa para os postes na rua. Esses postes ainda estão em média tensão, depois a gente abaixa ela para o nível de 110, 220, que é o que a gente consome na nossa casa. E aí sim, chega nas casas e a gente, quando acende o interruptor, a lâmpada acende, ao mesmo tempo alguém está gerando ela lá da ponta. Então, a gente não tem estoque de energia, né? Nossa energia que a gente consome em casa não fica guardada em baterias. Então, à medida que você está consumindo aqui agora, tem alguém gerando ela lá na outra ponta, na mesma quantidade que a gente está consumindo. Então, tem todo o operador que fica por trás, cuidando disso, que chama ONS, o Operador Nacional do Sistema, que cuida das usinas, da transmissão e da entrega para as distribuidoras. Depois que entrega para a gente, né, para as distribuidoras, aqui dentro, né, é onde a gente faz a operação para entregar para todos os clientes, né, os clientes da cidade de Taubaté, mas de todos os municípios atendidos. Uma curiosidade, o Brasil hoje é autossuficiente na geração de energia e já emendando uma outra. O Brasil é onde no mapa do mundo na questão da energia limpa, de geração de energia limpa? O Brasil hoje, boa parte da produção de energia, quase em sua totalidade, é energia limpa. O que a gente chama de energia limpa? Uma energia que ela não queima combustíveis fósseis para gerar energia, né? Então, como nossa matriz, basicamente, né, a maior parte dela é geração hídrica, né? Então é uma energia limpa, tem muita energia gerada a partir de eólicas e solar, que são sempre energias limpas. O que a gente teria de não limpa? Seria as usinas térmicas, né, geradas a gás ou a carvão. A gente tem poucas coisas pelo Brasil com isso. Então, nossa matriz é bem limpa e é invejada pelo mundo. E é muita energia gerada. Aí você perguntou, somos autossuficientes? Sim. O Brasil tem toda a sua geração, ele precisa ter, né, para suportar toda a carga, todo o consumo de energia e, inclusive, nos horários de ponta, nos horários de pico que fala. Então, você tem que ter capacidade excedente para gerar toda a energia, seja no horário de ponta e seja em momentos que a carga cresce, como, por exemplo, o Réveillon é um horário que tem um acréscimo de carga muito acentuado, então você tem que ter capacidade para suprir toda a carga em qualquer momento do dia ou do ano. Atender a demanda. Sim. A energia fotovoltaica aqui na região, vocês fazem um monitoramento disso, né? Explica para a gente como é que está funcionando, até para incentivar, né, a migração para essa energia por parte dos próprios consumidores. Sim, o importante é lembrar, né? Nós temos grandes usinas fotovoltaicas que estão ligadas aí, igual eu falei, já são operadas por empresas transmissoras, o ONS da comanda, então são grandes usinas. Tem as médias, você pode colocar na sua propriedade rural, uma grande usina que aí a gente já consegue enxergar daqui esse fluxo de energia vindo, quanto que é gerado, em que momento, e tem as pequenininhas que ficam na casa do cliente. Essa daí basicamente é para o consumo da própria residência, e se tiver um excedente, esse excedente vai para o sistema. E como a EDP monitora? Através do medidor. Então, aqui no medidor ele consegue, ele mede para os dois lados, né? A energia que está entrando, que está sendo consumida, e a que está saindo, que está sobrando da geração. Então, se tiver sobra, essa energia é medida e fica ali com esse saldo. Ou o cliente pode usar em outra instalação dele, que estiver no mesmo CPF, ou ele consumir no mês seguinte, por exemplo, se ele tiver um consumo maior do que a geração. Então, é assim que a EDP monitora. Pequenos blocos, né, quando é na casa do cliente, somente pelo medidor. Se for uma grande usina, através do nosso centro de operação, a gente está monitorando isso daqui. O programa Câmara na Rua na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa, acompanhar outras histórias relacionadas à EDP e também sobre outras instituições aqui do nosso município. No programa de hoje, você viu aqui com a gente que as vendas do Dia das Mães devem crescer 9% na região e o transporte em Taubaté passou a contar com uma assistente virtual. No Mix dos Esportes, conversamos com Leslie, o Pelé, e o Igor, o Noturno, sobre o MMA aqui de Taubaté. E eles estão se preparando para um novo desafio no dia 19 de julho. No quadro Lei na Prática, conhecemos um pouco mais da lei que obriga bares e restaurantes a auxiliar mulheres em situação de risco. E acompanhamos os shorts do Espaço Comunitário sobre a PAI e no Câmara na Rua conhecemos sobre os serviços da EDP.
No programa de amanhã temos a estreia do quadro Pop Verso, o seu momento de cultura pop para a geração 30+, aqui no Mix da TV. Continue conectado com a nossa programação, obrigado pela sua companhia e até amanhã.